meu amigo, minha amiga, beleza aí? Tudo na paz, tudo tranquilinho? Torço, espero que sim, apesar de acreditar que é um pouco complicado, tá muito tranquilo com essa quantidade de compromissos, com essa correria que a gente vive no mundo moderno, e por isso que eu tô trazendo esse vídeo de hoje, que é pra gente construir uma estrutura de controle de hábitos dentro do Notion. Hábitos são coisas que a gente quer fazer, que a gente considera importante e que vão ajudar a gente a construir o estilo de vida que a gente quer viver, seja na nossa vida pessoal ou na nossa vida profissional. Ou seja, os hábitos, eles são os compromissos que você cria com você mesmo para que você não se esqueça dessas coisas em meio à correria, em meio à loucura do dia a dia, a quantidade de compromissos e coisas que você precisa dar conta. Então bora parar de enrolar, já tô compartilhando a minha tela aqui. Vale lembrar, todos os conhecimentos aqui do Sou Estrategista, eles são feitos do zero, então você não precisa ter nenhum conhecimento prévio de Notion. Tudo que você precisa é ter vontade de aprender. Para você acompanhar a gente, vai lá no Notion.so, instala o aplicativo, baixa o aplicativo do Notion, conecta com a sua conta do Google e vem junto com a gente. Eu tô aqui flutuando em cima do Notion e aqui, ó, no centro da nossa página a gente tem onde aparece o nosso conteúdo. Se você logou pela primeira vez, provavelmente você vai cair aqui na página inicial. Aqui, ó, do lado esquerdo a gente tem a nossa barra lateral, onde tem o nome da nossa conta aqui em cima. Tem esse quadradinho para a gente criar uma nova página e aqui, ó, fica o nosso menu. O que é o nosso menu? As páginas que a gente vai criando e também as opções que o Notion traz aqui para nós. Aqui a gente vai vir nesse quadradinho para a gente criar uma nova página e aí, ó, quando você clicar ele já vai abrir aqui, ó, numa nova página. Eu vou voltar aqui, ó, para a esquerda para ficar aqui encaixado no meu cantinho tradicional. Aqui, ó, qual que vai ser o nome da nossa página? A gente está falando de hábitos, então vou colocar o nome da nossa página aqui, ó, de controle de hábitos. Então vem acompanhando junto comigo para você não se perder. E aqui, ó, vou vir com o meu mouse aqui, ó, do lado direito em cima, vou clicar nesses três pontinhos e vou pedir largura completa. Vou clicar dentro da minha página, vou colocar uma barra e aqui o que a gente vai incluir? Eu vou incluir uma visualização em tabela aqui. Então vem junto comigo, ó, coloquei ali a nossa barra com a perninha para a esquerda, coloquei ali vi, ele já começou a trazer aqui algumas opções e o que eu quero é visualização em tabela. E aí quando eu cliquei ali em visualização em tabela, ele perguntou para mim, tá bom, abriu essa caixinha aqui, né, que é uma pergunta, você quer uma nova base de dados ou você quer conectar a uma base que já existe aí no seu Notion? Fica tranquilo, fica tranquila, não precisa se preocupar com o que é base de dados, só vem fazendo junto com a gente. Aqui, ó, a gente vai pensar que uma base de dados é uma planilha de Excel. E como a gente está criando uma nova base, né, para controlar os nossos hábitos, uma nova planilha de Excel, vou clicar aqui, ó, em nova base de dados vazia. E aqui ele vai perguntar para nós qual que é o nome dessa sua tabela. E aqui eu vou colocar hábitos. Depois que a gente colocou o nome aqui, hábitos, né, se você reparar aqui embaixo, ele já traz uma propriedade, que é a propriedade nome, que eu vou clicar aqui, ó, e vou mudar aqui para dia. Agora que a gente trocou o nome da nossa propriedade, a gente vai adicionar algumas outras propriedades, mas antes vamos vir aqui, ó, em cima de hábitos, tem essa tabela aqui, ó, vou clicar em cima dela, vou pedir para renomear e aqui a gente vai colocar o nome todos. Cliquei fora, vou seguir adicionando propriedades, vim aqui, ó, com o meu mouse em cima de dia, vou vir aqui, ó, nesse maisinho aqui do lado e aqui eu vou procurar uma propriedade de data. Então, ó, pesquisei aqui data e vou colocar aqui a minha propriedade. Eu não vou mudar nada, só vou clicar fora e vou seguir adicionando propriedades. Para isso, eu venho com o meu mouse em cima de data, vou clicar aqui, ó, no mais e aqui eu vou procurar uma caixa de seleção. Então, ó, aqui, ó, dentro das nossas propriedades, eu fui descendo e achei aqui, ó, caixa de seleção. Vou clicar para adicionar e aqui eu vou começar a adicionar os meus hábitos. Então, vou selecionar aqui, ó, caixa de seleção e vou colocar aqui, ó, atividades físicas. Então vou colocar aqui, ó, atividade física. Então, ó, não vou pôr atividades, né? Atividade física. E aí, ó, vou clicar fora. E aí ele vai criar aqui, ó, nossa primeira atividade, aqui nosso primeiro hábito. Vou clicar com o botão direito em cima de atividade física e vou pedir para duplicar essa propriedade. E aí ele criou aqui, ó, uma nova atividade física. Vou clicar em cima e vou trocar aqui o nome, ó, para estudos. Então vou trocar aqui para estudos e vou fazer isso aqui mais 4 vezes. Vou adicionar 6 hábitos. Então a gente já tem 2 aqui. Vou clicar aqui, ó, em estudos com o botão direito. Vou pedir para duplicar. Vou colocar aqui, ó, escrita livre. Vale lembrar que aqui eu tô colocando os meus hábitos, né? No seu caso, você vai colocar os hábitos que faz sentido
de acordo com aquilo que você quer viver aí na maioria dos seus dias, seja na sua vida pessoal ou na sua vida profissional. Então eu vou seguir adicionando hábitos aqui, ó. Para isso eu vou vir com o meu mouse em cima de escrita livre, vou clicar com o botão direito, vou pedir para duplicar a propriedade. Aí, ó, vou arrastar aqui, ó, e aí eu vou trocar essa escrita livre 1 aqui, ó, para momento de lazer. Então eu vou colocar aqui, ó, lazer. Então esse é o meu próximo hábito, e aí, ó, não sei quantos que eu já coloquei 4, né? Então vou duplicar aqui novamente lazer, botão direito, duplicar propriedade, e aqui, ó, vou colocar, ó, criar conteúdo. Então é uma coisa que eu também faço aí na maioria dos meus dias, é um hábito que eu quero manter, então vou colocar aqui para eu controlar, para eu garantir que em meio à loucura, à correria do dia a dia, eu vou fazer essas coisas aqui que para mim são importantes, fazem parte ali do meu core, do principal dentro da minha vida. Então vou colocar aqui, ó, também, vou clicar com o botão direito aqui em cima de criar conteúdo, vou pedir para duplicar e vou colocar aqui, ó, um outro hábito que é planejar o dia seguinte. Então vou colocar aqui, ó, planejar dia seguinte, e aí você vem adicionando aí os seus hábitos, né, aquilo que você quer construir, aquilo que você quer manter. Que a gente já adicionou os nossos 6 hábitos, né? Então eu vou adicionar aqui também uma outra propriedade. Vou vir aqui, ó, em cima de planejar dia seguinte, eu vou vir nesse maisinho e vou procurar aqui, ó, uma seleção múltipla. Se você descer aqui, ó, na lista de propriedades, ele já vai trazer aqui, ó, seleção múltipla. Vou marcar aqui, ó, o nome, vou trocar aqui, ó, para sentimento. Então aqui a gente também vai conseguir mapear qual que é o nosso sentimento do dia. Vamos clicar aqui, ó, em adicionar uma opção, e aqui eu vou colocar algumas opções. Vou colocar aqui, ó, grato, vou colocar aqui, ó, alegre, vou colocar aqui, ó, calma, vou colocar aqui. Então você vai colocando aí os sentimentos que você pode ter aí ao longo dos seus dias. Vou colocar aqui, ó, confiante, vou colocar aqui também o que? Satisfeito. Satisfeito é aquele mais ou menos, né? Então vou colocar aqui também tédio. Então vou colocar aqui quais são os sentimentos que eu posso ter aí ao longo dos meus dias. Vou colocar aqui também cansaço. Vou colocar aqui, que mais? Indiferença. Eu deixei aqui, ó, uma listinha, né, que eu tô colando, então eu tô olhando aqui, ó. Vou colocar aqui também ansiedade. E vou colocar aqui, ó, frustração. Então aqui a gente tem os nossos sentimentos que a gente vai poder marcar aí ao longo dos dias. Fica tranquila que você vai entender isso daqui. E aí eu vou mudar aqui, né, ó. Vou deixar frustração em vermelho, vou deixar ansiedade em vermelho, vou deixar aqui, ó, indiferença em amarelo, vou deixar cansaço em amarelo, vou deixar tédio em amarelo. E aí, ó, esses que são bons eu vou deixar em verdinho. Então satisfeito, confiante, satisfeito é mais ou menos, né? Mas já tá melhor do que ali o indiferente. Então vou deixar aqui como verdinho, vou deixar aqui alegre também. E aí percebe, ó, no dia a dia você vai poder marcar aqui qual que é o sentimento. Calma, fica tranquilo, você vai entender. Vou clicar fora, vou adicionar uma última propriedade, que é a nossa propriedade de fórmula. Então vou vir aqui, ó, em cima de sentimento, vou vir aqui, ó, no maisinho. Vou procurar aqui, ó, fórmula. Então vamos adicionar aqui a nossa propriedade de fórmula. E aqui, ó, o nome dessa fórmula vai ser progresso. Então vou adicionar aqui, ó, o nome, vou trocar o nome da fórmula e vou pedir aqui, ó, para editar a fórmula. Já tô com a fórmula copiada, eu vou colar ela aqui, mas pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila. Vou deixar a fórmula na descrição e também vou te explicar aqui como é que funciona essa fórmula. Então colei aqui, vamos ajustar, né, que ela ficou toda meio desconfigurada. Então vou puxar aqui, ó, vou dar aqui o backspace para voltar aqui para deixar ela organizada. Então ele só deu espaçamento aqui, o que eu tô fazendo é só tirando espaçamento. Mas se você quiser manter daquele jeito, pode manter. O que você vai fazer aqui quando você colar essa fórmula? Você vai vir aqui, ó, em atividade física, que é o hábito que eu coloquei, vai selecionar e vai substituir pelo seu hábito. Se for o mesmo que o meu, você vai clicar ali no mesmo hábito. Então vou selecionar estudos e vou marcar aqui qual que é o meu hábito. Vou selecionar aqui, ó, escrita livre e vou marcar aqui, ó, que é o meu hábito. Vou selecionar aqui, ó, lazer e vou marcar. E se você tiver com outro hábito, aqui, ó, na lista de propriedades vai aparecer os seus hábitos. Então você vai poder substituir aqui as propriedades aqui diretamente na fórmula. Ah, Caco, quero colocar um outro hábito aqui, quero ter mais do que 6 hábitos. Você vai precisar copiar aqui, ó, esse mais to number até fechar o parêntese ali da propriedade. E aí, ó, fica ligado que a última propriedade tem uma vírgula. Então por isso que eu copiei aqui, ó, a penúltima, e aí eu vou colar aqui, ó, em penúltimo também. Não vou colar aqui na frente porque tem essa vírgula.
Então vou colar aqui, ó, e aí a gente adiciona um novo hábito. Eu posso trocar aqui a propriedade, né, criar conteúdo. Então posso vir aqui, ó, selecionar o criar conteúdo. E aí ele vai liberar aqui as propriedades, eu marco a propriedade. E aí, o que mais que precisa fazer? Precisa trocar aqui, ó, esses 6 aqui para 7, que agora a gente vai controlar 7 hábitos. Eu vou voltar aqui para o 6, né, e vou apagar aqui, ó, essa parte que eu adicionei. Então só para a gente voltar ali para o nosso padrão e vou salvar aqui a nossa fórmula. Aqui, ó, eu vou marcar ela como anel padrão. Aqui, formato do número, eu vou colocar percentual. Também vou trocar esse ícone, né, de progresso. Vou clicar aqui no ícone e vou colocar essa barrinha aqui. Então, vou clicar fora e aqui está a nossa fórmula configurada. Além disso, o que mais que a gente vai fazer aqui? Eu vou vir aqui, ó, nesse 3 pontinhos aqui, ó, do lado do nosso botão Nova Azul e vou pedir para agrupar aqui por data. E aí ele não vai trazer nada aqui por enquanto, por quê? Porque a gente ainda não tem nenhuma data configurada. Mas aqui a gente vai selecionar algumas opções, então aqui, ó, vou vir aqui, ó, vou colocar a data por semana e aqui, ó, também vou colocar o quê? Vou marcar aqui, ó, como ocultar esses grupos sem data. Então vou clicar aqui nesse olhinho para ele não mostrar o que tiver sem data e aí, ó, ele vai ficar oculto. Beleza? Você ainda não está conseguindo visualizar porque a gente ainda não tem nenhum hábito cadastrado, mas a gente vai começar a cadastrar. Cliquei fora aqui e aí eu vou vir em cima desse botão nova aqui azul, vou clicar nessa flechinha aqui do lado e aqui ele dá a possibilidade da gente criar um novo modelo. Vou clicar aqui e aqui, ó, o que a gente vai escrever? Vou escrever aqui, ó, @hoje, vem junto comigo para você não se perder e vamos clicar fora. Então ele vai manter todas as páginas que você criar, ele vai trazer com @hoje. E vamos clicar fora. E aí, ó, vou vir de novo aqui, ó, no botão Nova Azul, nessa flechinha, e vou clicar aqui, ó, nos 3 pontinhos do @hoje e vou definir como padrão. Aí ele vai perguntar para quais visualizações? Para todas? Eu vou falar que eu quero para todas as visualizações, que é a primeira opção. Cliquei fora, vamos adicionar as demais visualizações. Calma que você já vai ver isso daqui tomando forma. Vou vir aqui, ó, em cima de visualização todos, vou clicar nesse maisinho aqui do lado e vou pedir uma visualização de calendário. Eu vou colocar o nome dessa visualização como mensal, ou seja, vai ser o nosso controle de hábitos mensal. Vou vir aqui, ó, em propriedades, vou marcar aqui todas as propriedades exceto data, porque data a gente já tem ali na nossa visualização de calendário. Então marquei aqui, ó, para mostrar todas as propriedades. E aí eu vou ajustar aqui as ordens, né? Porque ele ficou tudo esquisito. Então vou trazer aqui, ó, progresso para baixo. Vou trazer sentimento também. E aí eu vou trocar aqui, ó. Vou colocar aqui na ordem para ficar mais ou menos na ordem aqui que eu costumo fazer. Beleza? Então, ó, deixei aqui, né, a nossa visualização. Acabei errando aqui, ó. Vou trazer aqui, ó, estudos para cima. Então fechou. E aí, o que mais que a gente vai fazer? Vamos clicar fora aqui. Vamos adicionar agora uma nova visualização. Para isso, vem com o seu mouse aqui, ó, em cima de mensal. Vou clicar aqui, ó, nesse maisinho do lado. E vamos adicionar novamente aqui, ó, calendário. E aqui a gente vai colocar semanal. Então vou colocar aqui, ó, semanal. E aqui, ó, vamos trocar aqui, ó, mostrar calendário como para semana. E aqui, ó, vou dar um OK. Beleza? E aqui, ó, em propriedades vamos fazer a mesma coisa que a gente fez ali em mensal. Vou mostrar todas as propriedades exceto data. Então vamos mostrando aqui as propriedades, ó. E aí se você for clicando nos olhinhos, ele vai ficando visível. Você já vai entender como é que vai ficar isso, vai ficar muito legal, você vai gostar muito. Cliquei fora e vamos adicionar a nossa última visualização. Para isso eu vou vir aqui, ó, em cima de semanal, vou clicar aqui, ó, nesse maisinho e vou pedir uma nova visualização em tabela. E aqui eu vou colocar que é o nome da nossa visualização, aqui vai ser hoje. E aqui, ó, só vou marcar aqui como concluído. E aqui, ó, em propriedades eu vou deixar aparecendo tudo. Vou voltar aqui, ó, e vou filtrar aqui por data. E aqui eu vou colocar aqui data é hoje. Então é este dia. Vou clicar fora, então a única coisa que a gente fez foi colocar o filtro de hoje. E aí, ó, tá pronta aqui a nossa estrutura e você pode estar olhando e pensando, tá pronto o quê, Caco? Tá maluco? Não tem nada aí. Vou puxar aqui, ó, vamos ordenar aqui, ó, as visualizações. Então a gente vai ter o hoje, semanal, mensal e todos. E aí, ó, vou puxar aqui, ó, vamos fechar um pouco essas propriedades, né, que tá um pouco esquisito. Então vou colocar aqui, ó, vou ir fechando aqui, ó, um pouco para a gente poder visualizar melhor. E aí você já vai entender como é que vai ficar esse ziriguidum aqui. Então vou fechando aqui, ó, minhas propriedades. Então só vou deixar aqui aparecer o nome. Depois você pode trocar aqui, ó, o ícone. Pode vir aqui, ó, trocar o ícone aqui, ó, para Run.
Então vamos pôr aqui ó, um carinha correndo. E aí você pode fechar tudo, né? Deixar só aqui ó, o carinha aparecendo. Por exemplo, aqui ó, em estudos, eu posso vir aqui ó. Vamos colocar esse book aqui ó, esse livrinho aqui ó, em escrita livre. Vou clicar aqui ó, vou clicar aqui no ícone. Vamos procurar aqui algum emoji bem rapidinho, só para a gente poder mostrar aqui para você. Aqui em lazer eu vou procurar aqui ó, basket. Vamos ver se tem, ó, tem aqui a bolinha de basquete. Vou clicar aqui ó, em criar conteúdo, vou clicar aqui no link. Aqui, o que a gente pode pôr? Não, aqui não tem, vamos ver. Aqui eu vou pesquisar aqui, sei lá, e-mail. Vamos ver se aparece aqui alguma coisa de criar conteúdo. Ah, vou colocar aqui ó, só para exemplificar, né? E aí vamos voltar, vamos avançar aqui ó, planejar dia seguinte. Vou clicar aqui no ícone e aqui a gente pode colocar aqui, sei lá, some. Ó, aqui ó, por exemplo, então a gente pode colocar aqui esse iconezinho. E aí por que eu fiz isso, né? Porque aqui a gente consegue deixar a nossa visualização muito mais legal, ó. A gente consegue puxar e deixar só aparecendo o ícone. Então na prática, no dia a dia, fica muito legal para você usar aqui ó, o controle de hábitos. E você vai ter muita facilidade aqui, ó. Vou puxar progresso aqui para frente. E aí vamos preencher aqui, né, os nossos hábitos. Vamos fazer aqui como se a gente estivesse usando. Então vou clicar aqui ó, em nova página. E aí ele cria ali ó, o modelo que a gente criou, né, o @hoje. Por que ele cria aqui, né, esse @hoje? Porque ele controla a data sozinho. Conforme for passando o tempo, tudo que você tem que fazer é vir aqui ó, e criar uma nova data. Por quê? Porque isso daqui ele vai armazenando aqui como ontem, anteontem, e você vai ter todo o histórico aí dos seus hábitos ao longo do mês. Então adicionei aqui ó, o @hoje. Vou marcar aqui ó, os meus hábitos, né? Então estou marcando aqui os hábitos. E aí ó, ele vai completar aqui o 100%. E aí eu vou poder vir aqui ó, e marcar qual que é o meu sentimento do dia. Então ó, vou marcar aqui como satisfeito. E aí ó, vou te dar um exemplo aqui ó. Vou adicionar aqui ó, um novo @hoje. E aqui eu vou trocar para ontem. Então vou trocar para ontem e vou vir aqui ó, no dia 10 e vou colocar que é dia 9. E aí percebe que ele sumiu daqui, por quê? Porque aqui é só a nossa visualização de hoje, né? Então vou vir aqui ó, em semanal e aí a gente já vai conseguir visualizar aqui como é que ficaria se a gente tivesse feito ontem. Então ó, percebe? Teria aqui ó, os nossos hábitos e aí ó, vai ter a nossa visualização semanal e depois a gente vai também poder preencher aqui ó, o nosso sentimento. Ah, ontem eu fiquei ansioso. Vou clicar fora. Vou adicionar aqui um outro exemplo para você ver. Então vou clicar aqui ó, em nova página e aí eu vou apagar esse hoje aqui ó. E aí eu vou preencher antes aqui, né, para não sumir, né, pra gente não perder aqui o nosso hábito. Então vou pôr aqui ó, cansaço, vou preencher aqui ó, que eu fiz só o básico. Ah, só estudei aqui, só fiz aqui o nosso planejamento do dia seguinte. E aqui nesse arroba, o que a gente vai colocar, né? Vou clicar aqui ó, para abrir, vou apagar esse arroba aqui ó, e vou colocar de novo. Vou colocar arroba e aqui ó, vou colocar aqui ó, que é 8/4. E aí ó, ele já completa aqui ó, terça-feira, tá vendo ó? 8 de abril de 2025. Então vou clicar aqui e vou falar que foi terça-feira isso daqui. E vou clicar fora. Caco, por que ele não sumiu? Porque na data aqui ó, tá dia 10. Então vou vir aqui ó, na data e vou trocar aqui para dia 8. E aí ele sumiu. E aí onde é que ele vai aparecer? Ele vai aparecer aqui ó, na visão semanal. Ó, como se a gente tivesse feito aqui a nossa terça-feira. E aqui ó, vou avançar para você poder ver como é que vai ficar esse controle aqui no mensal. Então aqui no mensal você vai ter todos os seus dias aqui do mês, onde você vai ter uma visualização muito legal de como é que tá o andamento aí, o controle dos seus hábitos. E aí tá faltando uma última coisa aqui, ó, que eu vou colocar aqui, ó, na visualização todos, e percebe, ó, que ele vai trazer aqui, ó, a semana para você aqui, ó, ele vai organizar aqui por semana. E aqui o que eu quero fazer, né, além disso? Vou vir aqui, ó, e vou colocar uma soma aqui, ó, embaixo do progresso. Então vou vir aqui ó, em mais opções e vou colocar aqui média. E aí eu vou ter uma média aqui ó, dos meus hábitos na semana. Então uma estrutura bem simples, bem prática, bem rápida para você criar, para você usar, para você fazer o seu controle de hábitos. Eu espero que você tenha gostado. Se esse foi o caso, deixe seu curtir, é muito importante saber que esse conteúdo te ajudou, que ajudou você a evoluir. Vale lembrar que aqui no Sou Estrategista a gente não tem nenhum tipo de patrocínio, não tem nenhum tipo de apoio financeiro, é só eu e a Dani, a gente que roteiriza tudo, cria, grava, edita, posta. Então é tudo com a gente, então é muito importante ter esse seu retorno, porque é mais ou menos como se fosse o nosso pagamento. É claro que você não está pagando nada, mas a gente tem aí esse seu retorno positivo. Se você por acaso caiu aqui de paraquedas, ainda não me conhecia, não conhecia o Sou Estrategista, o nosso canal de gestão, organização, estratégia, planejamento
para você construir a vida que você quer, para você criar um estilo de vida que você vai viver ali o seu dia a dia, do jeito que você quer, dando atenção para as pessoas, para as coisas que você considera importante e não só se matando de trabalho. Toda semana tem 5 vídeos aqui de quarta a domingo falando sobre estratégia, gestão, Notion, ferramenta, método, como é que você usa, como é que você faz para você organizar melhor a sua vida. Então se você gostou da ideia, já se inscreve e ativa o sininho para você não perder nada. Eu sou o Caco, admiro demais você por estar buscando conhecimento, por estar buscando evolução. Agradeço demais você pelo seu tempo e atenção. Eu te vejo muito em breve no nosso próximo vídeo. Tamo junto, valeu!